Vamos falar dessa cimeira Estados Unidos-União Europeia, mas antes vamos analisar um pouco os resultados deste primeiro dia de trabalhos da cimeira NATO. Para tanto, eu tenho em estúdio 2 eurodeputados, a socialista Ana Gomes e o social-democrata Mário Davi. Boa noite aos dois. Os líderes da Aliança Atlântica aprovaram esta noite o novo conceito estratégico. O documento não é conhecido em todo o seu detalhe, mas no essencial trata-se de dar mais eficácia, mais flexibilidade à organização, tornando-a mais capaz de enfrentar novos tipos de ameaças como o terrorismo, mas sem perder a sua matriz original, ser o garante da defesa e segurança comuns. É de facto uma viragem? Está-se a fazer história hoje e amanhã aqui em Lisboa, ou é sobretudo retórica? Ana Gomes, comece por si. Bom, é uma viragem, sem dúvida, porque a NATO de alguma maneira muda de natureza. Isto é, não é só a aliança militar, atribui-se tarefas, digamos, civis, porque percebe que face ao tipo de ameaças com que está hoje confrontada, não é pelos meios convencionais. Não é só por meios militares que vai encontrar respostas. E vai também, e também percebe que está num mundo diferente em que não pode ser a NATO, que tem responsabilidades, no fundo, pela segurança global, mas a assegurá-la sozinho, e portanto tem que fazer parcerias com outros atores relevantes, seja a ONU, seja a União Europeia, que obviamente deve ser o parceiro estratégico, visto que 21 dos membros da NATO são também membros da União Europeia, mas também a União Africana, a Rússia, enfim, tudo dependente do tipo de crises que tiverem a enfrentar. Eu tenho pena que aquilo que eventualmente faria este conceito estratégico realmente ser histórico não tenha ido por diante, que era uma mudança na doutrina de dissuasão nuclear, que parte do emprego das armas nucleares. E isso foi tentado designadamente pelos alemães e outros europeus, aliás, países onde são estacionadas armas nucleares táticas. Isso estava em linha com os apelos que o Presidente Obama tem vindo a fazer para o mundo livre de armas nucleares, que é de facto uma novidade total em relação ao que era a doutrina tradicional americana e que já teve reflexos no posicionamento que os Estados Unidos tiveram na última conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, na revisão da postura americana em relação ao nuclear, mas foi a França. Foi a França, claramente, que aqui travou isso. Que é uma potência nuclear. Bom, e sobretudo porque hoje só tem o nuclear para se pôr em bicos de espera, além dos tacões do Sr. Sarkozy. Não é? E a França e a Inglaterra, no fundo, mas neste caso concreto foi a França. E, de facto, esse é um problema, no fundo, que não é só da NATO, é um problema europeu. E é um problema de segurança global, porque como é que nós vamos pedir a outros que não investam em programas de armamento nuclear, designadamente ao Irão, mas a outras potências que não assumem, incluindo o Brasil, que têm capacidade de tendo a tecnologia civil para passá-la a um programa de armamentos, como é que vamos encorajá-los a não prosseguirem por essa via, para terem relevância quer ao nível regional, quer global, se nós próprios não damos o exemplo? E sobretudo quando estamos como vêm dizendo insígnios atlantistas do Sr. Kissinger ao comandante William Perry, desde 2007, que o mundo está à beira de um precipício no que toca à possibilidade de armas nucleares caírem na mão, não só de Estados, mas de grupos terroristas. Mário Davi, concorda com esta perspectiva da Ana Gomes, que falta a este novo conceito estratégico, este elemento de dissuasão nuclear? Não, eu acho que para mim, é uma das decisões principais desta cimeira, é a manutenção justamente de uma força nuclear como dissuasora, isso sim, de sua utilização por quem não deve. Porque do lado das democracias que as possuem, nós temos a certeza que não virá daí, aliás, que não virá daí a sua utilização. Aliás, o ponto 17 justamente deste documento que foi aprovado hoje refere explicitamente que as circunstâncias em qualquer uso de armas nucleares possa ser o contemplado são extremamente remotas. E acaba a frase: enquanto existirem armas nucleares, a NATO será uma aliança nuclear. E, portanto, eu julgo que isso é uma garantia
justamente de que, se foi a França que desta vez fez esse papel, aparentemente terá sido isso, e repare, foi a Alemanha que pediu, mas foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros liberal da Alemanha que fez uma grande campanha nesse sentido. A chanceler Merkel foi muitíssimo mais próxima das posições francesas e, obviamente, britânicas e Inglaterra. Não foi só a Alemanha, foi também a Noruega e foram os 3 países do Benelux, foram esses 5. Mas quem vocalizou, digamos, foi o Westerwelle, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Evoluindo no que é este novo conceito da Aliança Atlântica, de ameaça à Rússia passa a parceiro estratégico, para uma aliança que nasce num ambiente de Guerra Fria, para fazer face a um inimigo que era a União Soviética, é de facto uma mudança radical de linguagem. Ana Gomes, concorda? E eu penso que não é só de linguagem, embora a linguagem conte. Embora a linguagem conte. E, de facto, havia uma retórica dominável. Eu tenho ido a todas as cimeiras, a todas as reuniões da Assembleia Parlamentar NATO, desde que estou no Parlamento Europeu. Sou membro da delegação e a Rússia participa, aliás, participa lá com mais direitos do que a própria delegação do Parlamento Europeu e é muito focal. Há aquele deputado Zhirinovsky que tem também a mentalidade Guerra Fria e portanto, isso tem sido parte do problema e aqui justamente procura-se fazer também aqui um reset, como os Estados Unidos dizem que fizeram em relação à Rússia, que isso transferiu para a NATO. Mas há interesses comuns, sem dúvida. Hoje, exatamente porque os Estados Unidos percebem que sozinhos não vão a lado nenhum e que também não é NATO sozinha que pode fazer a diferença, precisa dessas parcerias. E com a Rússia tem lugar permanente no Conselho de Segurança, tem interesses comuns. Por exemplo, no caso do Afeganistão, a Rússia tem também um interesse em parar aquilo que muitos dizem que são as verdadeiras armas de destruição maciça, que são as que estão apontadas designadamente à Europa, que é a droga. 95% da heroína do Afeganistão acaba na Europa e acaba também em boa parte na Rússia e, aliás, nos outros países, inclusivamente no Irão. E, portanto, é claro que, ao mesmo tempo, a Rússia tem um papel muito importante para a segurança energética, designadamente de alguns dos nossos parceiros europeus, da Europa, e em particular da Alemanha, e a própria Alemanha quer um novo tipo de relação com a Rússia. Mas há outros problemas que têm a ver com a relação que a Rússia tem e as desconfianças que ainda suscita, com boa razão, a muitos países europeus da Europa, da União Europeia, mas do leste, que estavam na sua esfera de influência, portanto os Bálticos, os países do leste. Houve o ataque cibernético à Estónia em 2007, que obviamente veio da Rússia, e isso não se pode esquecer, e também uma tentativa de ataque na altura da crise da Geórgia. Enfim, a Rússia, queremos encorajar a Rússia no caminho da democracia e do Estado de Direito, mas sem dúvida que ainda não estamos lá, porque, olha, basta ver com o que se passa com ativistas de direitos humanos e jornalistas. Sim, mas a União Europeia não pode ter a veleidade de impor uma forma de regime a um país como a Rússia. Trata-se de encorajar. Trata-se de encorajar e há maneiras de o fazer. Mário Davi, este reset que falava a Ana Gomes, que a Aliança Atlântica está a fazer em relação aos tempos da Guerra Fria, os russos também estão a fazer. Os russos acham que veem a NATO também como um parceiro neste momento? Bom, crescentemente a opinião pública russa vai-se também aproximando e vai passando a olhar para a NATO de uma forma diferente. Num estudo de opinião feito há 2 semanas pelo Pew Institute, o número de russos que tinham uma visão favorável da NATO passou de 26% ou 28% para 40%. Portanto, foi uma subida substancial relativamente à última sondagem. Mas, enfim, eu saúdo as várias referências ao partenariado com a Rússia que o documento encerra. Julgo que é um bom sinal quando é anunciado que agora ao jantar foi já conseguido um acordo sobre o escudo de mísseis europeus. Quer dizer que a Rússia também já deu o seu agremão, o seu aval, porque senão não haveria ainda... Acham que sim, que esse acordo vai ser conseguido amanhã? Não, aliás, o acordo já foi anunciado, que era a discussão do jantar, não é? E, portanto, o acordo foi anunciado agora. Sim, mas não temos ainda a presença de Medvedev. Acham que essa presença amanhã não poderá trazer algumas surpresas em relação aqui à questão do escudo? Relativamente à diplomacia russa, se o presidente Medvedev vai a qualquer sítio, já foi tudo negociado, claro. Foi tudo negociado pelos vários Sherpas, pelas várias equipas e, portanto, enfim, é uma garantia suplementar de que não é por aí que amanhã vai haver surpresas. É um ponto que eu gostaria de, muito brevemente, talvez, de referir, e assim, julgo que nos preocupa,
que a Rússia fez esta abertura e faz este movimento relativamente à NATO, em resposta a uma proposta do presidente Obama no encontro que tiveram em Praga, os dois presidentes, em abril ou maio, não me recordo, deste ano, em que é acordada entre os dois presidentes uma redução de 1/3 das armas nucleares, das ogivas, passando de 2.200 para 1.550, e neste momento nenhum dos dois países ainda ratificou o tratado. E da parte do Senado americano, depois das eleições do princípio deste mês, o presidente Barack Obama de repente vê-se muito mais limitado na sua margem de manobra. Para um tratado internacional, segundo a Constituição americana, ser aprovado, é necessário 2/3 do Senado estejam de acordo. E neste momento, ainda com o Senado antigo, faltam 9 senadores republicanos que teriam que votar juntamente com os democratas. Se esperarmos até ao dia 1 de janeiro, entrada em função do novo Senado, nessa altura ficam a faltar 14 senadores para conseguir lograr essa mesma maioria de 2/3. E daí que... Portanto, tendo o compromisso diplomático e depois a prática vai muitas vezes, a concretização vai muitas vezes são os custos da democracia, porque se calhar o presidente Medvedev não tem esse problema quando quiser eventualmente ratificar no seu país. E no caso da Rússia, além deste problema com o START 2, há também ainda o problema do Tratado das Forças Convencionais na Europa, que os russos denunciaram unilateralmente. E isto seria um incentivo exatamente para se retomar essa negociação, que é da maior importância para todos nós, para a nossa segurança. E pode estar, de alguma maneira, comprometida. Eu concordo com o Mário.